Nos dois últimos episódios, usamos a Bíblia para entender melhor o conceito perturbador da Babilônia e a corrupção que se infiltrou na Igreja de Deus aqui na Terra. Hoje, queremos fazer a seguinte pergunta: o que esse entendimento sobre a Babilônia significa para mim? Por que é tão importante para mim saber sobre os erros não bíblicos que se infiltraram em algumas igrejas cristãs hoje em dia? Olá novamente, e bem-vindo ao guia rápido e direto sobre profecia bíblica. Aqui é Michael Vance, da Adventist World Radio. Atualmente, estamos visitando a cidade de Bishkek, que é a capital do país selvagem e montanhoso do Quirguistão, na Ásia Central. O Quirguistão é um dos países menos populosos do mundo, com uma média de cerca de 30 pessoas por quilômetro quadrado. Também é o lar do poema mais longo do mundo. Com 500 mil versos, o Épico de Manas é 20 vezes maior que a Odisseia de Homero. A Unesco descreve Manas como parte da memória histórica do povo quirguiz e que sobrevive graças a uma comunidade de contadores de épicos. O Épico de Manas nos informa sobre a história, mas as profecias das escrituras que estamos analisando nesta série tratam do futuro. As mensagens dos 3 anjos encontradas no coração do livro do Apocalipse são um aviso especial de Deus para você e para mim. O Senhor previu as doutrinas e práticas não bíblicas que iriam se infiltrar em sua igreja e nos deu essas 3 mensagens poderosas para nos mostrar nosso erro e nos ajudar a escapar para sua igreja fiel do tempo do fim. Bem-vindo ao guia rápido e prático sobre a profecia bíblica. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da palavra sagrada de Deus. Então vamos revisar brevemente o que vimos até agora nessas 3 mensagens incríveis. A mensagem do primeiro anjo nos chama a temer a Deus, glorificá-lo e adorá-lo como Criador. Temer a Deus simplesmente significa amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Glorificar a Deus significa permitir que Ele instile em nós o seu belo caráter, para que aqueles ao nosso redor possam ver a sua bondade em nós. E adorá-lo como Criador significa lembrar que Ele nos criou e adorá-lo em sua criação, o dia de descanso, o sábado, o 7º dia de cada semana. A mensagem do segundo anjo para você é curta e direta. Simplesmente nos alerta sobre um perigo chamado Babilônia. Caiu a grande Babilônia, aquela que fez todas as nações beberem do vinho, da paixão, da sua imoralidade. Apocalipse 14:8. Vimos que a Babilônia representa as igrejas infiéis, incluindo inicialmente a igreja de Roma, que permitiram que suas doutrinas fossem corrompidas por ideias pagãs e espalharam essas crenças antibíblicas por todo o mundo. Mas a mensagem do segundo anjo, por si só, não contém nenhum apelo à ação. Embora nos alerte para o perigo, o próprio versículo não indica o que fazer a respeito. Mas não se preocupe, esse comando para agir aparece apenas alguns capítulos depois, em Apocalipse 18. Depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu com grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua imoralidade, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com o luxo do seu prazer. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, nem recebam as suas pragas. Pois os seus pecados têm amontoadas tão altas quanto o céu, e Deus se lembrou da sua iniquidade. Apocalipse 18, 3-5. Nesta poderosa passagem, vemos não apenas que a Babilônia caiu, mas também que ela é uma morada de demônios, e fez com que todas as nações bebessem do vinho da paixão da sua imoralidade. Suas doutrinas impuras se espalharam pelo mundo inteiro. Até mesmo os reis da terra cometeram ato de imoralidade com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a riqueza da sua luxúria. Isso destaca novamente o perigo de misturar igreja e Estado. Sempre que uma pessoa ou organização detém autoridade tanto sobre a lei religiosa quanto sobre a lei civil, essa pessoa ou organização se corrompe e começa a perseguir aqueles cujas consciências permanecem fiéis a Deus. Se você voltar e revisar a igreja caída de Tiatira em Apocalipse 3, verá vários paralelos diretos com a Babilônia. Ambas são infiéis a Deus, levam as pessoas ao adultério espiritual, e ambas são punidas com pragas e pestilências.
O mais assustador de tudo é que Tiatira conhece, entre aspas, as coisas profundas de Satanás. E Babilônia é o lugar de morada dos demônios. Babilônia é realmente a igreja caída representada por Tiatira. Ela caiu tanto que se tornou quase irreconhecível como povo de Deus e se transformou em um lugar onde Satanás habita. Felizmente, há esperança. Essa passagem de Apocalipse 18 traz um remédio claro para o problema da Babilônia. Sai dela, povo meu, declara Deus, para que vocês não participem dos seus pecados nem recebam as suas pragas. Historicamente, Deus sempre teve igrejas puras que guardam seus mandamentos e a fé em Jesus. Essas pessoas piedosas rejeitaram a corrupção em suas crenças, apegando-se firmemente às Escrituras. Agora, nestes últimos dias, Deus chama quem está em igrejas caídas para sair delas e unir-se à sua igreja verdadeira. Jesus ensinou a mesma mensagem quando proclamou: "Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também preciso trazê-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor." João 10:16. O chamado para sair da Babilônia em Apocalipse 18 não diz respeito apenas à nossa filiação a uma igreja. É muito mais do que isso. É um chamado para deixar para trás toda crença e prática que não seja bíblica. Deus está nos chamando com amor de volta para as verdades de sua palavra. Em vez das doutrinas dos homens, como o grande reformador Martinho Lutero, nossa regra de fé deve ser sola Escritura, somente a Bíblia. Por que Deus se importa tanto com o que acreditamos? Por que é tão importante para Ele que escapemos dos ensinamentos da Babilônia? Jesus respondeu a essas perguntas de forma poderosa quando declarou: "Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8:31-32. Deus deseja profundamente que sejamos livres. Livre do diabo e de suas mentiras. Livres de mal-entendidos dolorosos sobre o seu caráter e vontade. Livres da penalidade e do poder do pecado em nossas vidas. Livres de tudo que nos impede de amar, adorar e obedecer a Ele plenamente. Nossa liberdade depende de conhecer e seguir as verdades contidas na palavra de Deus. Por que entender e crer na verdade é tão importante para Deus? Porque Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Nossa própria capacidade de amar e adorar Deus depende da nossa compreensão das verdades contidas em sua palavra. Crenças antibíblicas nos prejudicam de muitas maneiras. Eles nos dão uma imagem distorcida de Deus, de seu amor, de seu poder e de sua vontade. Mas, o mais importante, essas crenças corrompidas interferem em nossa adoração a Deus. Jesus proclamou: "Mas em vão me adorem", ensinando como doutrinas os preceitos dos homens. Marcos 7:7. Por que é tão importante para Deus que conheçamos e acreditemos na verdade? Porque Deus deseja nos salvar, cada um de nós. Nos dias do profeta Oséias, nosso pai amoroso clamou a seu povo amado: "O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento." Oséias 4:6. E como veremos em um próximo episódio, nossa capacidade de receber o selo de Deus e rejeitar a marca da besta vai depender do nosso entendimento das verdades encontradas somente na palavra de Deus. Quando analisamos as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 em episódios anteriores, vimos uma espiral descendente do povo de Deus. À medida que eles se afastavam cada vez mais da Bíblia e começavam a depender das doutrinas dos homens, alguns em Pérgamo acreditavam nos ensinamentos de Balaão, e Tiatira caiu por causa dos ensinamentos de Jezabel. Esses 2 falsos profetas simbolizam todos aqueles que afastam o povo de Deus das verdades da sua palavra. Babilônia, o lugar onde habitam os demônios, ainda está muito presente entre nós hoje. O apóstolo Paulo previu essa triste realidade quando declarou: "O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios." 1 Timóteo 4:1, Deus advertiu explicitamente o seu povo sobre os perigos de se afastar da sua palavra. Não se desvie, pois então você estaria correndo atrás de coisas fúteis que não podem trazer proveito nem benefício, porque são fúteis. 1 Samuel 12:21. Após o período da igreja, simbolizado por Tiatira, alguns progressos foram alcançados. Durante a Reforma Protestante, muitas igrejas começaram a retornar às Escrituras, negando a infalibilidade do Papa e a crença cega nos ensinamentos dos pais da igreja. Mas muitos resquícios daquele período sombrio da história da igreja ainda permanecem. Ainda existem muitas doutrinas ensinadas pelas igrejas cristãs hoje em dia, que vieram da Babilônia e não da palavra de Deus. Você já viu uma dessas doutrinas insidiosas quando falamos sobre a adoração no domingo?
E vamos analisar várias outras enquanto continuamos nosso estudo bíblico das profecias de Daniel e Apocalipse. Então agora podemos responder a nossa pergunta inicial de hoje. O que entender a Babilônia faz por nós? A resposta é que isso nos ajuda a compreender o problema para que possamos encontrar uma solução. O problema é a corrupção de muitas doutrinas e crenças cristãs, e está prejudicando de forma desastrosa o povo de Deus nos tempos do fim. A solução é o mandamento de Deus: sai dela, povo meu, para que não participem dos seus pecados, nem recebam as suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Apocalipse 18, 3-5. Deus está nos chamando para estudar, entender e seguir sua santa palavra, e não qualquer homem, mulher ou sistema religioso. Deus está nos chamando para crer nas verdades de sua palavra, mesmo que elas sejam diferentes do que nossos pais, colegas ou até mesmo nossos pastores acreditam. Deus está trabalhando para purificar do seu povo essas crenças pagãs que infiltraram sua igreja durante a Idade das Trevas. Ele está chamando um povo puro, um povo que guarda os mandamentos de Deus e mantém a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Meu amigo, você quer fazer parte do povo de Deus nos tempos do fim? Quer permitir que ele te limpe das doutrinas falsas e te preparar para o grande momento? Para o dia que está chegando em breve? Quando a rocha de Daniel 2 destruirá as nações da terra e estabelecerá seu próprio reino eterno? Deus está te chamando hoje. Sai dela, povo meu. Você vai aprender? Não será fácil deixar o caminho trilhado pela maioria e andar com Jesus pelo caminho estreito. Mas você consegue. A escolha é sua. Agarre-se a Jesus e, pela fé, diga: Senhor, eu escolho sair do mundo e entrar para o teu rebanho do tempo do fim. Você pode tomar essa decisão em oração e Deus vai honrá-la. Ele vai te dar capacidade de fazer isso. Meu amigo, oro para que o Senhor te abençoe ricamente enquanto você continua a mergulhar em sua palavra e desfrutar de sua presença amorosa e seu poder maravilhoso. E até a próxima! No próximo episódio, vamos te guiar para entender a profecia quando olharmos para a marca da besta.